Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de física da nossa playlist de termologia. Nessa videoaula vamos estudar dilatação superficial e volumétrica. Sem mais delongas, siga o mestre e vamos para a aula. Nessa aula vamos estudar dilatação superficial e volumétrica, beleza? Mas antes eu quero te aconselhar a assistir a aula de dilatação linear. Por quê? É de extrema importância você assistir essa aula antes, já que a dilatação superficial e volumétrica é uma extensão da dilatação linear. A gente vai ver praticamente as mesmas fórmulas, usar o mesmo raciocínio, certo? Então é importante você assistir essa aula número 3 dessa playlist, que é a dilatação linear. Tranquilo? Então vamos lá. Começando com a dilatação superficial. A dilatação superficial acontece em duas dimensões. Lá na dilatação linear, vocês bem lembram que a dilatação linear acontecia em apenas uma dimensão, geralmente no comprimento. Já a dilatação superficial são em duas dimensões, comprimento e largura. A gente vai tratar de quê? De área, dilatação de área, tá bom? Então imagine essa chapa de um material qualquer, seja ferro, alumínio, cobre, enfim, um material qualquer. Inicialmente ela está com a temperatura θ0 e a área inicial de A0. Estou chamando de A0. Quando eu aumento a temperatura dessa barra por algum processo, essa barra vai se dilatar, ela vai se expandir, tanto no comprimento como na largura. Por isso que a dilatação superficial é numa superfície. Então essa chapa passou de uma temperatura θ0 para uma temperatura θ, ou seja, variou a temperatura, né? Com o aumento de temperatura ela se dilatou. Ela passou de uma área que eu chamei de A0, que é a área inicial, para uma área final que eu estou chamando de A. E obviamente aconteceu a dilatação. Essa dilatação vai ser essa região rachurada aí, que eu vou chamar de ΔA, ou seja, variação de área, que é equivalente a quê? A dilatação superficial. E aí, para você encontrar a fórmula para calcular a dilatação superficial, a gente vai seguir o mesmo raciocínio da dilatação linear. Ou seja, a variação de área, que é a dilatação superficial, vai ser igual à sua área inicial multiplicado pela variação de temperatura e multiplicado pelo coeficiente, só que esse coeficiente eu vou chamar de beta. Vocês lembram lá na dilatação linear que o coeficiente de dilatação era alfa, aqui eu vou chamar de beta, certo? O que é que beta representa? Beta representa o coeficiente de dilatação superficial do material. E ele está intimamente ligado com a dilatação linear. Basta perceber que na linear é uma dimensão, é apenas de um comprimento. A superficial é em duas dimensões, comprimento e largura. Então, consequentemente, a gente encontra uma relação entre beta e alfa. Então, beta é duas vezes o alfa, que alfa é o coeficiente linear, certo? Por que beta é igual a duas vezes o alfa? Porque beta representa a dilatação, coeficiente de dilatação superficial, que é no comprimento e na largura, beleza? A unidade de medida é a mesma, é graus Celsius elevado a -1, isso no SI, tá bom? Uma outra coisa que a gente pode fazer de forma análoga lá da dilatação linear é encontrar uma forma direta para a área final. Ó, a área final vai ser quem? Vai ser a área inicial somada com o que foi dilatado. Concorda? Que esse valor desse A aqui, ó, certo? Porque ela estava com a área inicial A0, se dilatou e foi para uma área A. Então, essa área A vai ser a área inicial mais o que foi dilatado. Ora, o que é que vai acontecer aqui agora? Como o que foi dilatado já está na fórmula aqui, ó, tá vendo? A0 vezes beta vezes a variação de temperatura. Aí basta você colocar esse A0 em evidência. Colocando o A0 em evidência, você divide os termos, né? A0 por A0 dá 1.
mais A0 por A0 dá 1. 1 multiplica beta, que multiplica a variação de temperatura. Daí você tem essa formulazinha, que é a área final, pode também ser calculada como A0 vezes 1 mais beta vezes delta θ. Mas também pode ser feita dessa forma aqui, ó, A0 mais delta A. Ou seja, essa forma da área final é uma fórmula extra, certo? Basta você saber a dilatação superficial e como calcular a área final, que é a área inicial mais a dilatação superficial. Tranquilo? E é isso. Simplesmente isto que a gente está fazendo exatamente análogo do que a gente fez anteriormente, tá bom? Então, vou deixar escrito aqui para vocês. A área final, essa formulazinha extra aí, né? Área inicial vezes 1 mais beta vezes delta θ, ok? A dilatação volumétrica, como vocês já estão imaginando aí, é uma dilatação que acontece no volume de um sólido, né? São 3 dimensões aqui agora. É a largura, o comprimento e também a espessura, certo? Então, eu tenho um sólido aí com uma temperatura inicial θ0 e um volume inicial V0. De alguma forma, eu estou aumentando a temperatura desse sólido. Quando eu aumento a temperatura, o sólido se expande, ou seja, o sólido se dilata. E ela se dilata, nesse caso, em 3 dimensões. Comprimento, largura e espessura. Certo? E aí eu vou representar a dilatação por quem? Por ΔV, que é a variação de volume. Então, para você calcular esse ΔV, que é a dilatação volumétrica, você usa o mesmo raciocínio. Volume inicial, vezes quem? Vezes a variação de temperatura, vezes o coeficiente de dilatação, que nesse caso aqui eu vou chamar de gama. E aí você já pode imaginar que existe uma relação entre o gama e o alfa. Vamos ver. Então, esse gama é o quê? É o coeficiente de dilatação volumétrica do material. E a sua relação com o alfa só pode ser gama igual a 3α. Por que 3α? Porque o gama, coeficiente de dilatação volumétrica, são em 3 dimensões: largura, espessura e comprimento. A unidade de medida é a mesma, graus Celsius elevado a -1, lá no Sistema Internacional de Medidas, que é o SI. E para você desenvolver uma outra fórmula do volume final é igual ao volume inicial mais a sua dilatação. Pronto. Com essa fórmula você já resolve sua vida. Se você quiser uma fórmula ainda mais elegante, você faz a mesma coisa que a gente vem fazendo. Ou seja, no lugar de ΔV você coloca V0, gama, delta θ. Coloca o V0 em evidência, sobrando 1 mais gama delta θ. Ou seja, as fórmulas são as mesmas, só vai mudar a representação das letras e o seu coeficiente de dilatação, que no caso aqui do superficial eu usei beta, no volumétrico eu estou usando gama, e lá no linear eu uso alfa, tá bom? Então, para ficar mais bonito e elegante, eu vou deixar escrito aqui para vocês, beleza? Então, esse é o conteúdo relacionado à dilatação superficial e volumétrica. E aí, para brilhantar nossa aula, o que é que a gente vai fazer? Adivinha só? Resolver questões. Bem, questão de número 1. Uma chapa de alumínio, inicialmente a 20 graus Celsius, deixa eu colocar aqui, ó, temperatura inicial 20 graus Celsius, tem formato retangular e mede 50 centímetros por 30 centímetros. Ou seja, o comprimento é 50 centímetros, que eu já coloquei aqui a representação, e a largura 30 centímetros. Professor, e se eu inverter, tem algum problema? Não tem nenhum problema, tá bom? Ela é então aquecida até uma temperatura final, ó, de 220 graus Celsius. Beleza? Ok. Se aumentou a temperatura, aconteceu uma dilatação. Ela saiu de uma área inicial para uma área final. Veja que essa parte rachurada aqui, essa parte delimitada, né, por essa linha aqui,
era a área inicial. E todo o resto aqui é justamente o que foi dilatado. Essa parte foi o que foi dilatado. Tranquilo? Beleza. Foi dado o alfa. O que é o alfa? O coeficiente linear do alumínio. Certo? Tá aqui. Professor, mas não é dilatação superficial? Por que ele deu alfa? Porque vocês têm que lembrar que na dilatação superficial, quando for usar a fórmula é beta. E beta é quem? É 2 alfa. Então, basta eu pegar aqui o 24 e multiplicar por esse 2, ó, que vai dar 48 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Já determinei o valor de beta, que é o que eu vou usar na fórmula da dilatação superficial. Então, tem que estar ligado nessa parte aí, beleza? Outra informação aqui que eu tenho que saber é a variação de temperatura. Aqui, obviamente, é a temperatura final, né? Deixa eu colocar aqui, ó. A variação de temperatura é a final menos a inicial, ou seja, 220 menos 20. O que vai me dar uma variação de temperatura de 200 graus Celsius. Deixa eu colocar aqui. Tranquilo? Com essas informações, vamos responder. A primeira coisa que ele quer que você responda é: qual é a área inicial da chapa? Bem, meu brother, a área inicial da chapa, como é um retângulo, a área do retângulo é base vezes altura. Ou seja, a área vai ser a base, que é 50, vezes a altura, que é 30. Então, a área inicial só pode ser 1.500 centímetros quadrados. Então, essa é a área inicial. Então, respondi o primeiro item. O segundo item pede a variação da área sofrida pela chapa ao ser aquecida. A variação da área é equivalente à dilatação, quanto ela se dilatou, quanto ela se expandiu, que é dado pela fórmula a área inicial vezes o coeficiente beta vezes a variação de temperatura. Aí é só você substituir as informações e correr para o abraço. A área inicial é 1.500 vezes beta, que acabei de determinar aqui embaixo, ó, 48 vezes 10 a menos 6, e a variação de temperatura, que é 200. Certo? E aí vamos fazer conta. Obviamente eu não vou ter calculadora no dia de uma prova. O que é que eu vou fazer aqui? Multiplicar com calma. Quanto é 1.500 vezes 200? Não se preocupa, porque aqui é multiplicar o 2 vezes o 15, que é 30. Os zeros eu só repito, ó. 2 zeros daqui e 2 zeros daqui, ó. 1, 2, 1, 2. Vezes 48, vezes 10 a menos 6. E aqui eu sigo o mesmo raciocínio. Veja, esse 3 aqui, vezes o 48, quanto é que dá? Dá 144. Vezes. Vamos observar quantos zeros tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou colocar, ó, na forma de 10 elevado a 5, notação científica. Repete, 10 elevado a menos 6. Vê como vai ficar fácil a conta agora. 144 vezes 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 6. Multiplicação de potência de mesma base. Você repete a base e soma os expoentes. 5 somado com menos 6 dá menos 1. E aí, basta você fazer 144 vezes 10 elevado a menos 1. Elevado a menos 1 significa que tem que ter uma casa após a vírgula. Então, é 14,4. Uma casa após a vírgula. Centímetros o quê? Quadrado, que a gente está trabalhando com área. Matou o item 2. Calculei a variação da área, ou seja, a dilatação. O item 3 pede qual é a área final da chapa após o aquecimento. A área final só pode ser a área inicial somado com o que foi dilatado, ou seja, com a variação. Então, a área final, meu pequeno gafanhoto, basta somar a área inicial, que é 1.500, mais o que foi dilatado, que é 14,4. Com isso, eu encontro nessa soma 1.514,4 centímetros quadrados. Essa é a área final
dessa chapa. Tranquilo? Primeira questão concluída com sucesso. Agora vamos para a questão de número 2. Questão de número 2 diz o seguinte: um paralelepípedo a uma temperatura inicial, deixa eu colocar aqui a informação, ó, temperatura inicial de 10 graus Celsius, possui as seguintes dimensões, ó, 10 por 20 por 30 centímetros, sendo constituído de um material cujo coeficiente de dilatação térmica linear, ó, o linear é o alfa, de quanto? De 4 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Pergunta: qual é o acréscimo de volume? O acréscimo de volume é o quanto ele se dilatou, ou seja, ele quer o ΔV. Está perguntando qual é o acréscimo de volume que ele sofre quando sua temperatura é elevada para quanto? 110 graus. Então, temperatura final, 110 graus Celsius. Vou calcular inicialmente a variação de temperatura. Essa variação de temperatura é temperatura final menos inicial, ou seja, 110 menos 10, que vai dar quanto? Que vai dar 100 graus Celsius. Essa é a variação de temperatura. Como aqui eu estou trabalhando com uma superfície, eu estou trabalhando com um sólido, eu vou ter volume inicial e volume final, certo? Então aqui eu tenho 3 dimensões, comprimento, largura e espessura. Então eu preciso calcular quem? O gama. O gama a gente viu que é 3 alfa. Então basta fazer 3 vezes 4 vezes 10 a menos 6. Isso aqui vai dar 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tranquilo? Calculei o alfa porque eu vou precisar, porque a variação de volume, que é a dilatação volumétrica, é dada pelo volume inicial vezes o gama vezes a variação de temperatura. Aí, meu brodinho, é só substituir e correr para o abraço. Ó. Volume inicial, basta você multiplicar as dimensões. Ó. O volume do paralelepípedo, basta você fazer o 10 vezes os 20 vezes o 30, que é as dimensões. Ó. 10 por 20 por 30. Então, o volume, quando você multiplicar aí, dá quanto? Dá 6.000 centímetros, só que agora é cúbicos, que são 3 dimensões. Então, o volume inicial é 6.000 centímetros cúbicos. Vezes o coeficiente de dilatação, que é 12 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é 100. E aí eu vou fazer aquele mesmo esquema que eu fiz na questão anterior. 6 vezes 12, 72, vezes. Vou contar a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui é 10 elevado a 5. Vezes 10 elevado a menos 6. E aí é fazer conta. 72 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 10 elevado a menos 6. Você repete a base, somos expoentes, né? Propriedade das potências. Isso aqui vai dar 5 somado com menos 6 dá menos 1. Olha, quando eu tenho 10 elevado a menos 1, isso indica dizer que tem que ter uma casa após a vírgula. Ou seja, 72 vezes 10 elevado a menos 1 é 7,2 centímetros cúbicos. Essa é a variação de volume, ou seja, foi o quanto esse sólido se dilatou. Tranquilo? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na aula 5, na qual a gente vai falar sobre dilatação dos líquidos. Então, um grande abraço e até lá. Valeu!